Irmãos, boa noite. Paz do Senhor para todos. Hoje é o nosso segundo domingo com a carta de Paulo aos Romanos. Nós oramos ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração. Essa terceira música que nós cantamos diz que é a voz do Senhor quem põe ordem na nossa vida, né? Exatamente como aconteceu no começo do mundo. Sempre que a gente canta essa música, eu lembro daquilo, do texto de Gênesis, né? A terra estava sem forma e vazia, até que Deus falou. E aquilo que era o caos e desorganização se torna em um belo jardim. E tudo volta a brilhar e a ter vida, e o sol é criado. E ainda hoje é assim, irmãos. O que faz a nossa vida florescer, entrar em ordem, o que põe o caos para fora da nossa vida e traz a ordem é a palavra do Senhor, não é outra coisa. Quando nós estamos perturbados pelos problemas, pelas dificuldades, não adianta ouvir gurus, não adianta livros de autoajuda, não adianta dinheiro, não adianta saúde, não adianta nada disso. A única coisa que vai trazer paz ao nosso coração é a voz do Senhor. Vamos, então, ler a palavra de Deus, que é a voz do Senhor para a nossa vida. Livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vamos até o versículo 15. Romanos 8, o primeiro, versículo 8 até o 15, diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém. Senhor, por graça e misericórdia, fala ao nosso coração, Senhor Jesus. O Senhor que é o supremo semeador, aquele que lança a semente sobre a nossa vida e o nosso coração, com a garantia de que ela vai dar o fruto devido, porque isto foi assim determinado antes de todas as eras. Nós nos apresentamos diante do Senhor nesta noite para te pedir que, no nome de Jesus, complete a tua boa obra em nossa vida, para a tua glória, por tua misericórdia, quebra a dureza do nosso coração, inclina-nos a ti, que o Senhor possa nesta noite trazer todo pensamento cativo ao Senhor, Pai. Que a tua voz fale de modo tão forte ao nosso coração, Senhor, que nós possamos nos curvar ao Senhor e que a paz e a ordem voltem à nossa vida, Senhor, através da tua palavra e pela tua voz, para o louvor do teu santo nome. Amém. Na semana passada nós vimos Paulo falando sobre o Evangelho. Ele anuncia, diz aos romanos que o que ele está pregando, o que ele está anunciando é algo que foi anunciado, irmãos. É algo que já foi pregado há muito e muito tempo por todos os profetas. Nós vimos também o texto de Lucas 24, quando é o próprio Senhor Jesus que anuncia isso para aqueles dois discípulos, né, que estão indo em direção à cidade de Emaús. Eles estavam muito tristes, estavam desiludidos, estavam em dúvida de como é que a vida ia continuar. Eles disseram assim: Senhor, nós tínhamos a esperança de que fosse Ele que fosse mudar alguma coisa, que fosse fazer alguma coisa em Israel, que trouxesse esperança para nós de novo. Mas hoje é já o terceiro dia. Algumas pessoas disseram que
Parece que ele ressuscitou, tiveram uma visão, alguma coisa assim, mas a gente mesmo não acredita não. Tanto que nós estamos indo embora, estamos saindo de Jerusalém, estamos tentando voltar para a nossa vida, mas estamos tristes com isso. O Senhor olha para aqueles homens e ele diz assim, vocês são insensatos, vocês são tolos, vocês estão tristes, estão indo embora, estão sem esperança porque vocês não têm lido sobre mim na Escritura. E naquela caminhada, irmãos, ele fala para aqueles dois homens sobre tudo que estava revelado sobre ele em todo o Antigo Testamento. Naquele momento eles não tinham o Novo Testamento ainda, né? Mas o Senhor fala para eles sobre toda a Escritura, o quanto se falou dele, o quanto os profetas o anunciaram, como se ele dissesse àqueles homens, se vocês soubessem disso, vocês não estariam tão abatidos, vocês não estariam tão desanimados, tão desiludidos. Aquela palavra aquece o coração daqueles homens, eles voltam para Jerusalém e começam a anunciar e já encontram outras pessoas que também viram ao Senhor. Paulo começa a sua carta aos Romanos dizendo que foi isso que Deus fez, que Deus anunciou o Senhor Jesus Cristo, anunciou o Evangelho, e esse Evangelho veio a se cumprir na plenitude dos tempos. No momento oportuno, no momento em que Deus entendeu que era a hora certa de acontecer, o Filho de Deus foi revelado. Só para esclarecer, irmãos, o tempo de Deus é o tempo correto, é o tempo quando as coisas devem acontecer. Deus nunca se atrasou, né? Alguns de nós têm aquela impressão de que Deus tarda, mas não falha, né? Quando nós estamos em algum momento, em alguma situação meio complicada, tentando nos alimentar com frases de efeito que os coaches ficam dizendo para a gente, ou coisa parecida, né? Aquelas esperanças vazias que não levam para canto nenhum. A gente fica assim, não, rapaz, tenha fé, Deus tarda, mas não falha. Fique tranquilo, Deus tarda, mas não falha. Muito complicado, a gente está numa situação extremamente difícil e saber que Deus está atrasado, né? Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem o quanto atraso me chateia. Graças a Deus, Deus não se atrasa, irmãos. Nunca. Em momento nenhum. Ele chega na hora que deveria chegar, no momento certo. E foi no momento determinado por Deus, na hora correta, que o Senhor Jesus foi manifestado ao mundo, que o Evangelho de Cristo veio até nós. E agora Paulo começa a conversar com esses irmãos nessa introdução, que é uma das mais longas, né, nas epístolas, é uma das mais longas que Paulo faz. Desde o versículo 1 até o versículo 15, é tudo uma grande introdução. Nesse momento agora, depois de falar do Evangelho que chama pessoas para serem santas, é o que diz aí o versículo 7, que nós vimos na semana passada, né? A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Paulo diz, olha, o Evangelho chama pessoas para a santidade. Vocês estão incluídos entre esses. Vocês são esses romanos, são pessoas chamadas para serem santas pelo Evangelho do Senhor Jesus. É isso que Paulo está anunciando àquelas pessoas. Agora, então, ele começa a dizer da alegria dele, de saber que Deus chamou pessoas para serem santas e que os romanos fazem parte. O versículo 8, ele diz assim, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Irmãos, a gente sabe que naquela época a comunicação não era veloz como hoje. As pessoas não tinham notícias com a rapidez que tem hoje. Mas Paulo diz que a fé que aqueles irmãos, os romanos, tinham, era conhecida em todo o mundo. É claro que ele não está se referindo a cada pessoa do mundo, né? É óbvio que ele está se utilizando de uma hipérbole para dizer o quanto aquilo era conhecido. Paulo não está querendo dizer assim, olha, cada pessoa do mundo ouviu falar da fé de vocês. Não é isso, irmãos. Todos nós sabemos o que são figuras de linguagem e as utilizamos com muita frequência até, né? O que Paulo está dizendo é, a fé de vocês tem sido proclamada. Muitas e muitas pessoas têm ouvido falar daquilo que Deus tem feito no meio de vocês. E por isso, eu sou grato a Deus. Por isso eu agradeço a Deus por esse testemunho da fé de vocês, pelo que Deus tem operado. Então ele diz no versículo 9, pois Deus a quem sirvo em meu espírito,
no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Paulo agradece por aqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, eu oro constantemente por vocês. Oro mesmo, agradeço a Deus pelo que Deus tem feito aí e tenho lembrado de orar por vocês. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei lembrando das vezes em que eu disse que ia orar por alguém e não orei. Vocês já perceberam quanto isso acontece? As pessoas colocam no grupo da igreja, eu queria pedir oração por fulano que está doente, por meu pai, minha mãe, por emprego, por aquilo e tal e tal. E a gente bota um monte de mãozinha lá assim, né? Eu diz assim, ó, estamos em oração e tal. Mas você já se pegou depois de alguns dias, e você diz assim, eita que eu não lembrei não. Eu botei a mãozinha lá, mas eu não orei não. Eu não orei realmente por aquela pessoa. Paulo diz assim, olha, Deus é minha testemunha, que eu não tenho sido assim. Quando eu boto a mãozinha lá no WhatsApp dizendo que eu vou orar, eu vou orar mesmo, eu tenho orado por vocês. É o que ele está dizendo, Deus é minha testemunha de que eu tenho feito menção de vocês em todas as minhas orações, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na vida de vocês, agradecendo pelo milagre da salvação que o Senhor tem operado no meio de vocês. Ele diz ainda que parte dessa oração dele é para que ele possa ter a oportunidade de visitar aqueles irmãos, de estar com eles. E ele diz por que quer estar, no versículo 11. Desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Irmãos, o Evangelho unifica um povo de todas as etnias, de todas as partes, de todas as gentes. Vai haver pessoas que foram chamadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que por isso elas têm uma identidade diferente. Nós somos brasileiros, alemães, americanos, de qualquer outro país que seja, nós temos condições sociais diferentes, nós temos histórias de vidas diferentes. Mas o Evangelho é um ponto unificador entre todo o povo de Deus, em qualquer lugar que seja. E Paulo, então, ora por aqueles irmãos e diz, eu desejo conhecer vocês, eu desejo estar com vocês em algum momento, compartilhar com vocês o Evangelho, estar com vocês para que nós possamos nos consolar mutuamente, diz ele no versículo 12, consolar vocês e consolarem a mim. Como? Através da nossa fé mútua. Paulo aqui propõe algo, irmãos, que é importante demais para os nossos ajuntamentos. Nossos ajuntamentos, como o povo de Deus, precisam promover consolo, precisam promover edificação. Sempre que a gente se reúne como amigos, ou em um momento de culto, ou seja lá onde for, a gente precisa pedir graça a Deus, para que sejam momentos de edificação, que sejam momentos de consolo. Algumas vezes, irmãos, acho que é muito raro a gente estar batendo papo com um grupo, sei lá, 5, 6, 7 pessoas, 3, 4. Não é raro a gente discutir sobre a nossa fé? Não é raro a gente dizer assim, rapaz, eu orei na semana passada por fulano de tal e a pessoa não resistiu. Ela veio a óbito e isso me deixou meio triste. E aí o outro diz, rapaz, a gente ora e pede que Deus realmente opere, que faça alguma coisa, mas a gente nem sempre sabe o que Deus vai fazer, né? Ou a gente parar assim, um grupo, a gente está lanchando, está conversando, está batendo papo em algum lugar, e uma pessoa disse assim, mas rapaz, por que será que Paulo escreve aos Coríntios e fala sobre um batismo aos mortos, no capítulo 15, né, da primeira carta dele? Já notaram, irmãos, como esses episódios são raros os momentos que a gente está com um grupo de irmãos, gente da mesma fé, unidos da mesma forma, e a gente, inúmeras vezes, não consegue produzir consolo mútuo, em especial em um momento desse de pandemia, em especial nesses 15 meses que nós temos vivido, que têm sido os 15 meses mais estranhos e complicados da vida de todos nós, irmãos.
E que nós poderíamos aproveitar a oportunidade para trazer consolo e conforto um ao outro, sempre que a gente nos encontrar. Principalmente porque se a gente tiver infelicidade de ler um jornal, de assistir um noticiário, nós vamos encontrar qualquer outra coisa, menos consolo. Você vai encontrar qualquer coisa, menos consolo. O consolo é algo que eu e você, como povo de Deus, podemos produzir um para o outro, podemos oferecer um ao outro. E diz Paulo, isso por conta da nossa fé mútua. Ou seja, há alguns momentos em que nós fraquejamos de alguma forma, em que nós duvidamos, em que nós estamos abatidos. Há algum momento que a gente para e diz assim, rapaz, às vezes eu tenho a impressão que esse meu filho nunca vai amadurecer não, misericórdia. Por mais que a gente converse, por mais que a gente fale, ô criatura cabeça dura. A gente não tem esse sentimento às vezes? E quando a gente conversa isso com a outra pessoa, irmãos, em 99,99% das vezes que a gente conversa isso com a outra pessoa diz assim, meu irmão era assim. Olha, meu irmão, nessa idade que seu filho tá, rapaz, você não sabe não. Eu tinha um primo, era 10 vezes pior. Pense que deu trabalho. Olhe, só Jesus, viu? Não é assim que a gente faz. Parece uma disputa de misérias. Quem tem um problema maior, quem tem mais dificuldade. A gente poderia aproveitar essas oportunidades para trazer consolo, para fortalecer a fé do outro, para dizer, rapaz, talvez seu filho, sua filha, talvez seu esposo, sua esposa, talvez essa pessoa com quem você lida tenha a cabeça muito dura mesmo. Mas muito mais forte do que a dureza é a mão de Deus, é o poder de Deus. Então assim, continue, persevere, sabe, continue falando com ele, continue orientando, não desista não. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes depois de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos insistindo, eu sei que é cansativo, mas não desista. Era isso, irmãos, que nós precisávamos fazer quando nos reunimos, quando conversamos, quando compartilhamos com o outro as dificuldades que nós temos, e não produzir mais desespero, mais tristeza. Compartilhe a sua experiência, com calma, fale daquilo que você tem vivido. Olha, eu tenho enfrentado um momento muito difícil do trabalho. Às vezes as pessoas dizem para a gente, né? Tem sido muito complicado por causa disso, por causa de metas para bater. Como é que as pessoas pedem para me bater metas em plena pandemia? Que negócio difícil, complicado. E talvez a gente possa chegar para essa pessoa e dizer, rapaz, eu já vivi situações bem difíceis, viu? Já vivi situações bem parecidas com essa. Eu sei que você está passando. Sei mesmo que você está passando. E quero orar por você, para que Deus lhe dê graça. A gente precisava, irmãos, produzir consolo, como Paulo diz que quer encontrar aqueles irmãos, para que eles possam se consolar mutuamente. A gente não pode mesmo, é ao nos encontrarmos, produzirmos mais desespero, mais desesperança, mais tristeza, acumular miséria em cima de miséria, desgraça em cima de desgraça. Você conta que tropeçou e arrancou a unha, aí eu conto que quebrei o pé. Aí você diz, não, eu quebrei a perna, e eu fiquei tetraplégico. Entende? Não parece que acontece isso inúmeras e inúmeras vezes? Paulo diz, olha, eu quero encontrar vocês para que a gente se console mutuamente. A gente precisa pedir graça a Deus para fazer isso. A gente seríamos, né, pessoas muito mais tranquilas, viveríamos muito mais em paz, se a partir da fé nós pudéssemos confortar o outro. Paulo diz, irmãos de Roma, eu estou orando por vocês, como nós falamos na semana passada. Paulo não conhecia os romanos ainda, não conhecia os irmãos daquela igreja, mas ele diz, eu oro por vocês todo dia, eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito no meio de vocês, e peço a Deus que eu possa chegar mais perto para compartilhar disso, para ver o que tem acontecido no meio de vocês, ver o que Deus tem feito, participar das suas reuniões de oração, participar dos momentos de ceia com vocês, participar da pregação do Evangelho, pregar o Evangelho para vocês também. Paulo está dizendo, olha, eu tenho ouvido falar
de tudo quanto Deus tem feito, fruto desse evangelho, tudo quanto Deus tem feito no meio de vocês, e eu estou ansioso, estou esperançoso de poder chegar aí. Estou esperançoso de poder compartilhar com vocês, de acrescentar mais, de contar também os testemunhos daquilo que eu tenho vivido, das surras que eu levei e de como o Senhor me consolou, do modo como, depois de apanhar, eu fiquei preso com Silas numa cadeia, mas o Senhor nos deu graça para cantar, e enquanto nós cantávamos, Deus fez algo maravilhoso naquele lugar. Era isso que Paulo queria fazer com aqueles irmãos, compartilhar fé, compartilhar consolo. E eu queria, irmãos, que a gente se esforçasse para aprender um pouco mais isso, para conversar um pouco mais sobre a nossa vida espiritual, para conversar sobre coisas que edificam, aproveitar para tirar dúvidas sobre textos que nós lemos no decorrer da semana. Então eu estou supondo que você leu, viu? Sobre textos que nós lemos no decorrer da semana e que em algum momento a gente não entendeu alguma coisa, é o momento da gente se encontrar e conversar e dizer: rapaz, você já leu esse texto? Eu li esse texto essa semana e fiquei pensando, o que será que esse negócio queria dizer? A que será que ele queria fazer referência? Esse é o tipo de consolo que somente nós podemos produzir. Nós não vamos, irmãos, encontrar isso com pessoas que não conhecem a Cristo. Quando eu e você comentamos sobre nossas tristezas, sobre os nossos problemas com pessoas que não conhecem a Cristo, sobre pessoas, por exemplo, que estão nos oprimindo, que estão abusando do poder e de alguma forma nos oprimindo. Quando a gente comenta isso com alguém que não conhece a Cristo, a primeira coisa que a pessoa faz é nos dar uma ideia de como se vingar. É a primeira coisa que a pessoa faz. Rapaz, se fizer isso comigo, fulano vai ver. Eu faço assim, faço assado, faço assim, faço assim. As pessoas do mundo já fazem isso. Nós não deveríamos ser assim. Não deveríamos, a gente devia ouvir, apresentar a palavra de Deus, apresentar consolo, apresentar conforto. Esse conforto que nós apresentamos a essas pessoas, esse consolo, essa orientação, serve não apenas para ela, mas serve para nós também. Vocês sabem disso. Quando você começa a pregar para alguém, quando você começa a consolar alguém, a falar do Evangelho para alguém, você também ouve. Você também é edificado. Quantos de nós, irmãos, já fomos visitar pessoas enfermas e nós saímos de lá consolados? Não é? Quantos de nós já fomos conversar com pessoas que estavam vivendo um momento difícil na sua vida e choramos com essas pessoas, mas ao sairmos de lá, nós mesmos estarmos consolados em ver a fé daquela pessoa, em ver a disposição dela em permanecer diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Paulo está ansioso para compartilhar isso com aqueles irmãos, coisas que ele talvez não pudesse compartilhar com pessoas que não conheciam o Senhor, que não tinham a mesma fé, mas que ele podia compartilhar com pessoas que conhecem a Cristo. Imagine você, um jovem cristão, e que tem enfrentado tentações na área sexual com seu namorado, com sua namorada, e aí você comenta isso com um colega da faculdade, com um colega do trabalho, com outra pessoa, uma pessoa que não conhece a Cristo. A pessoa olha assim para você e diz: sim, e onde é que está o problema? Não é, a pessoa fica assim: por que isso é um problema? Por que tem que ser assim? E aí, rapaz, é difícil, inclusive, a pessoa entender o que você está falando. É muito difícil. É interessante que o próprio Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, né? Como você vai conversar, pedir a alguém que ore por você sobre isso, uma pessoa que não conhece a Cristo? Não vai acontecer, não vai haver consolo, não vai haver edificação, muito pelo contrário. Por isso nós precisamos, irmãos, uns dos outros, para que nós possamos nos consolar mesmo. Agora, se por algum motivo eu e você não podemos apresentar consolo, por favor, pelo menos não piore. Pelo menos não piore a situação, não. Se você não puder dar uma palavra que edifique,
se você não puder ajudar essa pessoa a se voltar para Deus, a permanecer na fé, no mínimo se cale. Sabe, no mínimo fique quieto, diga, eu sei. E pronto, não diz mais nada, para canto nenhum. Se você não pode realmente apresentar uma palavra de Deus que possa edificar a fé daquela pessoa, que possa ajudá-la a crescer, a se aproximar de Deus, fique quieto. Fique quieto. Só não piore a situação. Só não ponha mais brasa aonde já há fogo, aonde já há problema, aonde já há luta. Se cale. Aguarde até o momento em que você possa realmente dizer algo que edifique. Era esse um dos anseios de Paulo. Paulo ouve tudo o que está acontecendo, está muito feliz com o que está acontecendo, agradece a Deus e quer experimentar isso com os irmãos, quer estar ali junto com aqueles irmãos. No versículo 13, ele continua, eu quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como tenho conseguido entre os outros gentios. Paulo apresenta algo que é muito importante para nós nesse momento. Ele diz, olha, eu tenho feito planos de ir conhecer vocês. Como eu acabei de dizer, eu tenho orado por vocês, agradecido a Deus, tenho ouvido falar daquilo que Deus tem feito no meio de vocês, quero compartilhar, quero estar com vocês, quero trazer consolo, quero ser consolado, mas até o momento eu tenho sido impedido. Não tem sido essa a vontade do Senhor. E isso que Paulo apresenta aqui, irmãos, é muito importante que nós entendamos isso na vida do apóstolo Paulo, para que nós possamos também entender na nossa própria vida. Porque na nossa cabeça, inúmeras vezes, para mim algumas vezes é assim, a gente diz, mas se o que eu quero fazer é bom, se isso não é um problema, se isso não é algo pecaminoso, se isso não é algo errado, por que não daria certo? Não é? Por que não daria certo? Se o que eu estou querendo fazer é algo bom, por que não daria? Porque talvez não seja essa a vontade do Senhor. É isso que Paulo está deixando claro. Ele diz, olha, o que eu quero fazer entre vocês é bom, eu quero conhecê-los, quero compartilhar fé com vocês. Ele continua aí depois dizendo que esse desejo de encontrá-los é compartilhar algum fruto, né? Como ele tem compartilhado com outros. Ele diz, inclusive, eu sou um devedor, eu me sinto na obrigação. E ele está falando aqui do chamado dele. Quando ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, ele foi chamado para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. E ele diz, é parte da minha missão. Eu me sinto devedor, eu sinto que diante de Deus eu tenho a obrigação de anunciar, porque foi para isso que eu fui chamado. E era algo muito bom que Paulo queria fazer. Paulo queria cumprir sua missão. Mas, irmãos, não é interessante que até agora ele tinha sido impedido? Aí a gente pode dizer assim, mas não é essa a missão dele. Deus chamou Paulo para pregar, para apresentar consolo, para levar o evangelho. Foi para isso que Deus chamou Paulo. Paulo quer ir fazer isso, levar o evangelho e consolo aos romanos. Mas o Senhor não permitiu até o momento. E quando eu digo o Senhor, irmãos, eu estou me referindo realmente ao poder e à soberania de Deus, que é sobre todas as coisas. Eu não estou descartando a responsabilidade dos meios secundários, das causas secundárias. Eu não estou descartando a responsabilidade daquelas pessoas que estavam impedindo a ida de Paulo a Roma. Havia pessoas que estavam fazendo isso, e elas eram responsáveis pelo que faziam. Mas o que Paulo está dizendo é, eu estou olhando para além dessas pessoas. Eu estou olhando para Deus, que tem muito maior poder do que essas pessoas. Porque se não for assim, irmãos, a gente acaba ficando com raiva das pessoas. A gente acaba ficando chateado, irado com as pessoas. Porque a gente diz, olha, a minha missão é pregar. A minha missão é levar o evangelho. Eu quero levar o evangelho a tal lugar. Eu quero pregar em tal lugar. Mas as pessoas não deixam. Mas as pessoas atrapalham. O conselho da igreja não deixa. Há 1 milhão de anos atrás, eu conversei com um moço, eu estava na Assembleia de Deus ainda, e eu conversei com um moço, e ele disse assim, eu estou saindo da igreja, porque eu quero ser pastor,
mas ninguém aqui reconhece o meu chamado. Então, eu vou comprar um terreno e construir minha igreja. Ele tinha bastante dinheiro e fez isso. Ele comprou um terreno, construiu a igreja e foi ser pastor da igreja dele. Ele disse, eu estou querendo ser pastor, mas as pessoas aqui não querem deixar, não entendem o meu chamado, então eu vou sair e vou fazer a minha própria igreja. E ele tinha condições financeiras de comprar um terreno, de construir um prédio, e ele fez isso. O que Paulo está dizendo é, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que eu fui chamado para fazer, mas a oportunidade ainda não foi essa. Deus não tem permitido que eu chegue a Roma agora. Nós sabemos que ele vai chegar, irmãos. Ele vai passar bastante tempo em Roma, inclusive. Vai chegar, inclusive, preso, né? E passar 2 anos preso na sua própria casa. Ele iria chegar. Ele não pensava em chegar dessa forma. Por que eu estou comentando isso? Para que eu e você lembremos que, apesar de serem bons os nossos propósitos, apesar de serem boas as nossas intenções, apesar de tentarmos fazer coisas que glorifiquem a Deus, talvez não seja o tempo. Talvez não seja o tempo. Não seja o momento em que Deus quer que as coisas sejam feitas desta forma. Talvez não seja o tempo de ir para o seminário, talvez não seja o tempo de abrir uma empresa, talvez não seja o tempo de ter filhos, talvez não seja o tempo de casar, talvez não seja o tempo. São coisas boas, não são ruins. Como era bom o propósito de Paulo, só não era o momento. Como é que ele entende isso? As coisas não estavam funcionando. Ele continuava tentando, mas ele entende que é o próprio Deus que está impedindo que isso aconteça. Nós precisamos confiar, irmãos, que há um Deus que é Senhor de todas as coisas, e que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, e que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, ninguém consegue apresentar resistência à voz dele, mesmo um morto. Mesmo um morto. Quando tem um moço que está sendo levado, filho único de sua mãe, no caixão, sendo levado para ser sepultado, o Senhor Jesus toca no caixão e diz, levante. E ele levanta, irmãos, e pronto. O outro estava morto há 4 dias, já cheirava mal, segundo a irmã dele. Mas o Senhor Jesus diz, é assim mesmo, pode tirar a pedra daí. E apenas fala com aquele moço. E diz, Lázaro, venha para fora. Então, assim, não há dureza de coração que resista à voz do Senhor. Quando Ele fala, quando é o momento, quando chegou a hora de acontecer, segundo o querer dEle, vai acontecer, vai ser dessa forma. É por isso que nós temos a Escritura diante de nós, que nos traz consolo, irmãos, que nos traz esperança, que diz para a gente, olha, pode ser que esteja complicado agora, eu sei que você quer ir pregar o Evangelho, eu sei que você quer ir fazer alguma coisa boa, está sendo complicado até esse momento, você tem sido impedido por fulano, por cicrano, por falta de dinheiro, por doença, por problema, você está sendo impedido por um monte de coisa, mas todos esses empecilhos não existem à parte do poder de Deus. Eles não são um poder paralelo, eles não existem por si mesmos. Há um Deus no céu que está fazendo com que seja assim. Há um Senhor no céu. E é por isso que Paulo diz, eu vou continuar a fazer. Vou continuar a buscar a oportunidade de estar com vocês, de levar o Evangelho para vocês. Não tem sido esse o momento ainda. Se isso também tem acontecido, irmãos, na sua vida, em algum aspecto, se você tem pensado em fazer coisas boas, tem bons planejamentos, coisas que glorificam a Deus, mas que não aconteceram ainda, continue a apresentar isso ao Senhor, continue a pedir a Deus que traga tranquilidade ao seu coração, que traga paz ao seu coração, até que seja o tempo dele. Acho que a maior dificuldade para a gente é se conformar, agradar-se dessa vontade do Senhor, até que seja o tempo dele de fazer algo na nossa vida. Algumas vezes pode ser que aquilo que nós desejamos não aconteça nunca, irmãos. Pode ser que isso não aconteça nunca, pode ser mesmo, mas pode ser que aconteça. O que nós precisamos é permanecer diante de Deus, dizer, Senhor, conforte meu coração,
oriente meu coração. Se não é a tua vontade, se eu já penso nisso há tanto tempo, se há tanto tempo que eu penso em montar uma empresa, em casar, em ter um filho, em me mudar, em comprar uma casa, em comprar um apartamento, em trocar de carro, seja lá o que for. Se já tem tanto tempo que eu planejo fazer isso e não tem dado certo, se não é a vontade do Senhor, tire isso do meu coração. Oriente minha vida, me mostre que não é esse o teu querer, tranquilize o meu coração. Nós poderíamos parar diante de Deus e pedir isso ao Senhor, para que nós possamos ter paz, sabe, para que a gente não se sinta, irmãos, naquela situação de alguém que está pedindo a alguém que pode dar, mas essa pessoa não nos ouve, essa pessoa não se importa, às vezes dá esse sentimento, né? Não é isso que está acontecendo. O que Paulo está dizendo àqueles irmãos, olha, eu quero ir aí pregar, não tem sido essa a vontade do Senhor ainda. Talvez chegue a vontade do Senhor, talvez chegue o momento, e chegou para Paulo, né? Talvez chegue o momento de ir aí pregar o evangelho para vocês. Então talvez chegue o momento de abrir a empresa, de comprar a casa, o carro, de casar, de ter filhos. Talvez chegue o momento, se for essa a vontade do Senhor. Se não for essa a vontade de Deus, nós continuamos pedindo que Ele conforte nosso coração, que Ele traga paz ao nosso coração. No último versículo, versículo 15, Paulo diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. É interessante que Paulo começa dizendo, lá no versículo 8, que a fé daqueles irmãos é conhecida em todo o mundo. Olha, todo mundo já ouviu falar de vocês. Depois, aí no versículo 12, ele diz que quer visitar aqueles irmãos para que eles obtenham consolo mútuo. Ele diz assim, através da fé de vocês e da minha. Ou seja, Paulo entendia que eles são cristãos, que eles conhecem a Deus, que eles tinham fé para consolá-lo também. Mas agora no versículo 15 ele diz: eu estou disposto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Algumas vezes nós pensamos no Evangelho, irmãos, apenas como salvação. Algumas vezes nós pensamos nas boas novas do Senhor Jesus Cristo apenas como salvação para as nossas almas. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Muito mais. O Evangelho tem o que dizer, tem uma resposta para o todo da nossa vida. O todo. Não apenas para a nossa salvação. Não apenas para o dia da nossa morte. Não apenas para o momento em que nós estaremos deixando esse mundo. E aí, para onde nós iremos? O Evangelho tem algo a dizer para toda a nossa vida. A segunda música que nós cantamos, ela tem um trecho que é baseado no Salmo 137, né? Desculpe, 138. Ele diz assim: eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. A segunda música que nós cantamos tem um trecho que é uma referência a esse salmo. E a gente algumas vezes fica pensando, como é que nós cantamos, como é que nós exaltamos, como é que nós celebramos ao Senhor na presença dos poderosos? Porque normalmente nós não temos oportunidade de nos encontrarmos com Vladimir Putin, ou Joe Biden, ou qualquer outro aí que nós conheçamos como poderosos, né? Nós não temos oportunidade de encontrar essas pessoas, de testemunhar para elas, de falar para elas sobre a grandeza de Deus. Como é que nós fazemos isso? Na vida diária, irmãos. Na vida diária. Por que é que Paulo quer ir pregar àqueles irmãos que estão em Roma e anunciar o Evangelho a eles? Porque ele entende que o Evangelho salva, mas o Evangelho também diz com quem você namora, como você namora, como você compra roupa, como você dirige seu carro, como você negocia na bolsa de valores. Entende? O Evangelho fala sobre tudo isso, não fala apenas sobre salvação. O Evangelho questiona o modo como você pega dinheiro para fazer day trade ou não. Posso fazer? Não posso?
Até onde vale, até onde não dá para fazer? Como é que eu negocio? O Evangelho tem algo a dizer, irmãos, sobre o como ter filhos, como criar filhos, como escolher escola para os filhos, como comprar terreno, construir casas. O Evangelho quer toda a nossa vida, abarca toda a nossa existência. É por isso que Paulo diz: eu sei que vocês têm fé, a fé de vocês é anunciada no mundo todo, está no versículo 8. Eu sei que vocês têm fé e eu quero desfrutar do consolo dessa fé, está no versículo 12. Mas ele diz no versículo 15: eu quero pregar o Evangelho para vocês. Eu quero continuar anunciando as verdades eternas a vocês, para que vocês não imaginem apenas que a sua alma foi salva e agora pronto, você já está indo para o céu. O Evangelho tem algo a mudar em toda a nossa cultura, irmãos, em toda ela. Nós nos reunimos aqui a cada domingo, é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, e nós nos reunimos aqui porque nós fomos chamados pelo Senhor, fomos convocados pelo Senhor. O domingo é um dia de descanso, é um dia de comunhão, é um dia de preparar a nossa alma, é o dia de ouvir o Evangelho. Por quê? Porque amanhã de manhã nós vamos trabalhar, amanhã de manhã nós vamos encarar colegas de trabalho, pessoas que não conhecem a Cristo. Amanhã de manhã nós vamos encarar pessoas que, por exemplo, vão tentar te oferecer algum tipo de maracutaia para que você tenha vantagem no seguro. Não, seu carro está batido, mas não tem problema não, a gente faz um seguro com data retroativa. Deixa o carro quietinho e tal, eu pago alguém para fazer a vistoria. A gente dá um dinheiro a fulano para ele fazer a vistoria como se o carro tivesse bom. A gente espera passar uns 4, 5 dias e aí a gente conserta seu carro. E a pessoa diz: rapaz, eu vou fazer, porque eu tirei o carro zerinho, paguei 120 mil no carro, mas me atrasei para fazer seguro e aí nos 3 primeiros 4 dias acabei com o carro. Eu vou perder meus 120 mil? Entendem por que é que nós nos reunimos aqui no primeiro dia da semana? Porque amanhã, talvez, algum filho de Belial, enviado lá do quinto dos infernos, venha te apresentar uma proposta dessa. E o Evangelho tem algo para dizer a você. Você teve a oportunidade de fazer o seguro do seu carro. Agora você tem a oportunidade de lamentar os 120 mil que perdeu. Mas pelo menos fica o aprendizado. No próximo carro, certamente, você vai fazer o seguro mais cedo. Fica o aprendizado, pelo menos. É isso, por isso nós nos reunimos aqui, irmãos. Por isso nós ouvimos o Evangelho. É esse o modo que nós testemunhamos diante de seguradoras. É esse o modo que nós testemunhamos diante de poderosos, diante de reis, diante da Constituição, como povo que é transformado dia após dia pelo Evangelho. É por isso que Paulo quer ir a Roma conversar com aqueles irmãos, ver a fé deles, ser edificado e edificá-los. Dizer glória a Deus, porque o Evangelho nos salvou para vivermos uma nova vida, para vivermos uma vida em Cristo. O Evangelho não apenas salvou a nossa alma, mas ele está salvando e modificando o nosso modo de pensar todo santo dia. Todo momento o nosso coração está sendo transformado. Foi para isso que o Senhor Jesus morreu, irmãos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Uma transformação que acontece diariamente, constantemente e que não para até que a gente chegue no céu. Até que a gente chegue no céu, não para. O Espírito Santo continua santificando a você e a mim. Por isso, nós precisamos continuar anunciando o Evangelho uns aos outros, o tempo todo, como Paulo queria fazer com esses irmãos. Paulo reconhece a fé deles, reconhece que eles são crentes, reconhece tudo que Deus tem feito, mas Paulo diz: eu quero pregar o Evangelho para vocês. E Paulo também queria ouvir esse Evangelho. É o que nós precisamos fazer uns pelos outros. Pregar o Evangelho, ouvir o Evangelho, até que esse Evangelho, irmãos, do Senhor Jesus, esteja tão entranhado na nossa alma, mas tão entranhado, que as pessoas que nos conhecem não vão nem pensar em fazer determinadas propostas, porque vão dizer assim: eu não vou oferecer isso ao irmão, não. Eu vou oferecer isso para ele, entendo que ele não vai querer. Até que
nós estejamos realmente vivendo de um modo que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você seja despertado por essa palavra, para que você entenda que quando o Evangelho muda o nosso coração, ele também muda o nosso dia a dia, ele não salva apenas a nossa alma. E se, por qualquer motivo que seja, o seu dia a dia não tem sido mudado, não tem havido realmente santificação, é o momento de se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia, traga salvação à minha vida, mude meu coração mesmo, quebre a dureza do meu coração e me aproxime de Ti. Isso é sinal da misericórdia, da bondade de Deus, que dia após dia nos chama pelo Seu Evangelho, para que um dia nós não cheguemos diante dEle e digamos assim: Senhor, em Teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, e Ele dizer assim: eu não te conheço. Se afaste de mim, você que passou a vida toda em pecado. Aquelas pessoas às quais Cristo vai dizer isso, irmãos, não é porque elas não foram pessoas elas foram pessoas que viveram para Deus, e chega lá o Senhor diz assim: não, eu não te escolhi não, vai, sai. São pessoas que viveram em pecado. É isso que Ele está dizendo. Eu não conheço você, você profetizou, você pregou, você foi pastor, você foi tudo que você quis ser, mas você viveu a vida toda em pecado. Então se afaste de mim para o inferno, preparado para Satanás e seus anjos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Evangelho do Senhor Jesus desperte a nossa alma, que o Senhor nos ensine a consolarmos uns aos outros nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas lutas, para que a nossa fé possa crescer, né? E para que outras pessoas, ouçam falar da nossa fé e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ficou registrado para a nossa edificação o modo como Paulo orou por aqueles irmãos, o modo como Paulo gostaria de estar com aqueles irmãos, o modo como ele percebeu que o Senhor não queria naquele momento. Deus, obrigado por lições tão maravilhosas. Ajuda-nos para que nós possamos continuar confiando no Senhor, descansando em Ti. Conforta os nossos corações com a Tua palavra, modifica a nossa vida com o Teu Evangelho, desperta a nossa consciência para o louvor do Teu nome, para a Tua glória, Pai. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.